Amém? Igreja bonita, cheia, repleta, cheia de gente abençoada. E vão ficar mais abençoados ainda, em nome de Jesus. Filipenses, capítulo 2. Filipenses, capítulo 2, versículo 5. Filipenses, capítulo 2, versículo 5. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, e tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu o nome que está acima de todo o nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. E toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Diga: Jesus Cristo é Senhor. Aleluias. Vamos assentar em nome de Jesus. Não tem problema. Se não cabe mais ninguém, não dá para entrar, não tem problema. O que importa é não sair quem está dentro. Aqui não paga para entrar, paga para sair. Meus irmãos, noite de ceia do Senhor, casa cheia, gente com fome de coisa boa, gente com fome de alimento suculento, de alimento que tenha substância. E diante desta mesa posta na casa de Deus, nós lemos hoje um dos textos mais lindos da palavra de Deus, que fala a respeito daquele que ainda que estava na posição de Deus, não desejou ser igual a Deus, mas antes, para que eu fosse pleno, para que você fosse pleno, para que nós fôssemos cheios do Espírito de Deus, ele se esvaziou-se, ele humilhou-se, e largou o trono da glória, e largou toda a glória, para que viesse até a terra, e assumindo a posição de homem, semelhança de homem, e reconhecido em figura de humana, humilhou, tornou-se obediente, e foi obediente até a morte, e não a morte assistida, a morte gostosa, a morte que hoje se morre da melhor maneira possível, assistido com todos os convênios, assistido de uma maneira especial por equipe de médicas, mas a morte, e morte de cruz, morte de vergonha, morte que humilhava, morte que vilipendiava, morte que levava a pessoa a maior de todas as decadências. Esta morte que Cristo padeceu não era uma morte comum, pois esta era uma morte destinada para aqueles que eram bandidos, que deveriam receber a pena maior, morte de cruz. E tudo isto Jesus fez, e tudo isso Jesus começou a fazer para que um dia
Você em uma igreja, na igreja do Senhor Jesus Cristo, não na Missão Paz e Vida, não numa igreja denominacional, mas na igreja de Deus vivo, na igreja do Deus vivo, a igreja onde se reúne os filhos de Deus, você pudesse tomar desse pão, você pudesse tomar desse cálice, você pudesse se reunir para glorificar esse nome que diz a profecia, a palavra na boca do apóstolo Paulo, e toda língua há de confessar que Jesus Cristo é Senhor. Esse nosso Deus não é um Deus de brincadeira. Esse nosso Deus não é um Deus que quando cai precisamos de cola tudo para consertar. Esse nosso Deus não é um Deus que se desfaz caindo de uma estante, caindo de um nicho, caindo de uma prateleira. Não, esse nosso Deus é o Deus que toda língua, é o Deus que toda criatura, quer no céu, quer debaixo da terra, quer sobre a terra, se dobrará diante dele e confessará que ele é o Senhor. Mais dias e menos dias, nós veremos acontecer isso. Haverá um dia. Hoje somos uma minoria no Brasil, hoje somos uma minoria no mundo, hoje somos uma minoria no Brasil, cerca de 35 milhões de evangélicos que professam o nome de Jesus, mas haverá um dia em que a visão do apóstolo João na ilha de Pátimo se confirmará, se concretizará, e será milhões e milhões e milhões estarão vestidos de branco e com mãos levantadas, honras, dizendo honras e glória ao Cordeiro. Agora você veio para essa igreja não para você ficar aí acanhado, inibido, quem sabe preso por um sistema religioso da sua igreja, quem sabe preso por um sistema bastante frio da sua comunidade. Mas quando a gente vem aqui, que nós cantamos esses nossos cânticos dizendo levanta as minhas mãos, não é porque nós queremos criar uma coreografia, mas é isto que vai acontecer um dia. As nossas mãos estarão levantadas para louvar. E hoje eu quero te dar uma oportunidade. Levante a sua mão agora e comece a glorificar e diga a ele: Jesus, tu és o Senhor. Jesus, tu és o Senhor. Eu confesso com a minha boca, tu és o Senhor. Aleluias. Diga: Jesus é Senhor. Diga: Jesus é Senhor. Vamos fazer o diabo estremecer lá no inferno. Diga: Jesus é Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Mas quanto custou? Quanto custou? Quanto custou o direito de você tomar este vinho e de você comer esse pão? Quanto custou? Está tudo pronto, que delícia. É só chegar às 7h40, é só chegar a hora que der para mim chegar. Eu vou lá e como esse pão, mastigo esse pão, tomo esse vinho. Por quê? É da igreja, e a igreja distribui àqueles que frequentam. Mas qual foi o custo disso? Quanto custou para você ter acesso a esse pão? A Bíblia diz que ele se humilhou e ele foi levado à morte, e à morte de cruz. Nós vivemos numa igreja errada. Nós vivemos numa igreja num tempo diferente, que quando nós falamos de cruz, que quando nós falamos da morte de Jesus, ainda há tempo para dar a próxima mastigada no chiclete que está à nossa boca. Mas no passado, ou pelo menos quando eu fui à igreja evangélica, quando falava que o meu Jesus subiu a cruz do Calvário por mim, oh irmãos, era momento da gente estar compungido e com lágrimas nos olhos, e tomado não de compaixão dele, mas compungidos e tomados de uma emoção tremenda, sabendo que alguém, eu não valendo nada, eu não valia o arroz e o feijão que comia, mas alguém lá no passado subiu a cruz por mim, para me tirar das mãos do diabo e para me introduzir no reino de Deus.
Quanto de nós queremos ser de um clube chique, de um clube gostoso, de um clube que tem todas as modalidades de esporte, e às vezes não podemos ser. Quanto de nós que às vezes queremos ser de uma sociedade, quanto de nós que queremos estar dentro das colunas sociais dos jornais, quanto de nós queremos ocupar alguns cargos importantes. Mas às vezes nós esquecemos do principal. Jesus foi lá no lamaçal, aonde estava a maior das podridões. A maior da podridão, o ser humano, era eu e você, debaixo do vício, debaixo das drogas, debaixo da prostituição. Mas ele foi lá e nos arrancou e nos colocou em um alto e bom retiro, como diz o Salmo 40, e por isso nos introduz no maior de todos, no melhor de todos os lugares, no reino de Deus. Tu és glorioso, ó Deus, porque foi com lágrimas, porque foi com suor de sangue. A Bíblia diz em Lucas capítulo 22, que Jesus sobe ao Getsemane. Jesus era um homem de oração. Jesus não era alguém que orava quando a vaca estava ameaçada de ir para o brejo. Jesus não era um homem que orava quando estava na iminência de uma tempestade. Jesus não era um homem que orava quando as coisas começavam a complicar. Mas a Bíblia diz: e saindo, versículo 39 de Lucas 22, e saindo foi como de costume. Era seu costume. Quem é de Deus tem costume de orar. Quem é de Deus tem costume de falar com o Pai. Quem é de Deus tem costume de falar com o Pai. Quem é de Deus tem costume de falar com o Pai. E saindo, foi como de costume para o Monte das Oliveiras. E os discípulos o acompanharam. Chegando ao lugar escolhido, Jesus lhe disse: olhai para que não entreis em tentação. Segredo para você não viver tentado: vida de oração, vida de oração, vida de oração. Pastor, mais uma tentação na minha vida. Pastor, mais uma tentação. Pastor, mais uma tentação. Irmãos, segredo para a resistência da tentação. Irmãos, segredo para você dar um chute bem grande nesse caldeirão do diabo que vem trazendo as coisas erradas para a sua vida. Vida de oração, vida de oração, vida de oração. Oh, glórias. Orai. Ele disse aos seus discípulos: oração não é para quem gosta, oração é para quem é discípulo. Na igreja evangélica está infiltrada de 3 tipos de pessoas. Multidão está aqui hoje. Multidão. Depois tem a ovelha, aquela que come pelos ouvidos, que ouve a palavra. E depois tem o discípulo, aquele que renuncia a tudo. Domingo é dia do meu Deus. Domingo é dia de escola dominical. Domingo eu separarei para ele. Domingo, todos os dias, a minha vida é do Senhor Jesus. Discípulo tem vida separada para Jesus. Discípulo come esse pão e bebe esse vinho com tranquilidade, porque a vida dele já está. A minha vida está nas mãos de Deus. Que coisa gostosa quando você sabe que você pode vir para a igreja sabendo que a sua vida está nas mãos dele. Ei, vocês aí também faz parte da mensagem. Ele, por sua vez, se afastou acerca de um tiro de pedra e de joelhos orava. E de joelhos orava: Pai, 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 se possível, Pai, afasta de mim esse cálice. Pai,
se possível for, afasta de mim esse cálice. Qualquer um de nós correria da briga. Não é o som, não, meus irmãos, é o berçário lá que eu peço reverência à casa de Deus. E de joelhos orava, dizendo: Pai, se queres, passa de mim este cálice, contudo não se faça a minha vontade, e sim a tua. Irmãos, para Jesus seria comodidade. Para Jesus seria comodidade ser afastado das suas mãos o cálice da amargura que ele iria tomar por causa de nós, principalmente sabendo ele que ele daria a sua vida e derramaria o seu sangue e morreria na cruz para nos salvar gente que não tem compromisso, gente que não tem dedicação às coisas de Deus, gente que tudo começa a fazer, abandona, entra no conjunto, sai do conjunto, volta. Gente que não tem compromisso, vai para cargo de igreja, não leva avante. Gente que não tem compromisso, se compromete com a escola dominical, não vem. Gente que não tem compromisso, que não quer examinar a palavra, que não quer orar a palavra, que se batiza fumando, que se batiza sem casar, que se batiza debaixo do pecado. Gente, para ele seria muito mais fácil dizer: Pai, eu não vou morrer por estes homens, eu não vou morrer por estas vidas, mas Pai, eu sei que vai existir no meio deles também gente que vai estar dobrando os joelhos e fazendo o seu nome grande, Pai. Então faça-se a tua vontade. A Bíblia diz que ele orou 3 vezes. E seu suor não era igual ao meu, que está saindo aqui agora, sal e água. Mas diz que ele suava sangue, gotas de sangue. E estando em agonia, versículo 44, orava mais intensamente. Eu gosto de Jesus porque a oração de Jesus não era oração de sorveteiro, aquela oração fria, gelada, mas diz a Bíblia que ele orava intensamente. Ele sabia do seu compromisso, ele sabia da hora que ele ia ter que enfrentar, ele sabia que somente a oração seria capaz de lhe dar refrigério, ainda que um anjo estivesse ao seu lado, ainda que um anjo estivesse assistindo, ainda que um anjo estivesse confortando. Que anjo? O que eu preciso é orar ainda mais. E ele orava intensamente. E aconteceu que o seu suor se tornou como gotas de sangue caindo sobre a terra. Irmãos, Jesus veio, Jesus pregou a palavra, Jesus morreu na cruz, mas a única coisa que ficou sobre a terra foi o seu sangue. Foi o seu sangue. Foi o seu sangue. Olha o que a Bíblia diz. Ele estando em agonia, orava mais. E aconteceu que o seu suor se tornou como gotas de sangue caindo sobre a terra. Graças a Deus que ainda hoje o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado.
Não há o que possa salvar o homem, não há o que possa remediar o homem, nada, mas foi aquele sangue que verteu no madeiro, que caiu sobre a terra, mesmo quando ele lá chorou no Getsemane. Este sangue é semente, e por isso, cada dia mais, um crente, um evangélico vai se levantando, porque a semente de Deus foi plantada, e cada vez mais a igreja do Senhor Jesus Cristo está se enchendo, está vindo mais almas, estão chegando mais almas, para naquele dia confessar que Ele é Senhor. Custou caro. Quanto de nós abandonamos no caminho a nossa fé? Quanto de nós abandonamos no caminho aquilo que começamos a professar? Quando nós descemos as águas batismais, que voto fizemos? Prometo, pastor, dar a minha vida, se necessário for, morrer por Jesus. E de repente, as coisas começam a complicar. Outro dia, um senhor estava conversando e disse: eu não aguento mais, meu filho. Que cruz. Eu disse a ele: não é cruz, é fardo. Se é cruz é porque ainda você não morreu. Porque o dia que você morre, você não sente mais. O dia que você morre com Ele, João declara que Ele foi levantado, e quando foi levantado, a todos atraiu. E um morreu, e quando um morreu, todos morreram. Como tem gente gemendo ainda? Como tem gente ainda gemendo com o fardo? Meus irmãos, Jesus, levantando dali, depois de orar, depois de clamar, depois de derramar suas gotas de suor que foram transformadas em sangue, ele levantou-se da oração e foi de novo encontrar com seus discípulos. E ele, igualzinho, é o retrato da igreja do século 20. Como é que achou? Dormindo o quê? Pastor, mas eu não durmo quase nada. Aqui a dormir, esse dormir não é dormir na igreja. Esse dormir não é dormir em casa, é dormir espiritualmente falando. A igreja do século 20 está tomada de uma indolência. A igreja do século 20 está tomada de uma letargia espiritual, de maneira que está cochilando, que está dormindo, que não está se apercebendo do grande perigo que está vindo. Nós estamos na iminência de uma das maiores tragédias, aonde os nossos filhos estão sendo arrancados de dentro da nossa casa, ou por drogas, ou por AIDS, ou ainda pela violência. E nós não estamos nos apercebendo, e esquecemos da maior vacina que existe, e esquecemos do maior antídoto que existe, e esquecemos do maior remédio que existe, que é o sangue do Senhor Jesus Cristo. O dia em que o anjo da morte foi determinado por Deus para passar sobre o Egito, foi o dia mais triste para os egípcios, mas foi o dia mais feliz para o povo de Deus, porque o anjo passou, gerou a Páscoa. O anjo passou, e eles, por causa do sangue na verga, por causa do sangue, tem muita gente que fala: pastor Vanelli parece um vampiro, só fala em sangue. Por causa do sangue, o anjo da morte passou, e os primogênitos dos israelitas
não foram alcançados, não foram atingidos, porque ali estava a vida. A vida, o sangue de Jesus. Mas sabe por que Deus está fazendo tudo isso? Por que Ele deixa você tomar essa ceia? Porque Ele permite que você tome essa ceia, ainda que com suas fraquezas. E ceia não é propriedade da missão Paz e Vida, é ceia do Senhor Jesus Cristo. Não cabe a você julgar quem está à sua esquerda, à sua direita, à sua frente ou atrás, para dizer se pode ou se não pode. É porque Deus está preparando não um exército de crentes angolas, que vive dizendo tu fraco, tu fraco, tu fraco. Uns crentes tudo molenga, que não tem a menor estrutura para enfrentar nada. Crente com medo de barata, crente com medo de rato, crente com medo de aranha, crente com medo de cobra, crente com medo de tudo quanto é coisa aqui. Imagina a hora que apareceu o diabo. Outro dia lá no centro de recuperação, apareceu uma pastora para falar comigo. E eu não sei como é que falaram lá que tinha uma barata, não sei na onde. Ela diz, ai, tem. Eu falei, minha irmã, você tem medo de barata? Eu tenho medo de barata. Você calcula o dia que apareceu o diabo. Vai sair gritando. Vai sair gritando. Se coisas que dá para derrubar, se coisas que dá para pisar em cima, tem medo, imagine o diabo que não enxerga. Sabe por quê? Você tem podido tomar desta ceia? A Bíblia diz, examine-se o homem a si mesmo, e assim coma desta ceia, para se fortalecer. Não é apenas um memorial, não. Tem muita gente que ministra isso aqui, sem reverência. Vamos comer aqui para lembrar de Jesus. Come aí, toma um golinho. Até outro dia uma pessoa perguntou para mim, quando que é a ceia na sua igreja? Parece que é mais um gole que vai tomar. Eu gosto de ir lá porque toma uns golinhos com os crentes, com os irmãos. Mas muito mais do que isso. Isso aqui é para gerar saúde em você. Isso aqui é para te fortalecer. Mas não é fortalecer à toa, mas muito mais. Sabe para quê? Abra sua Bíblia em Apocalipse capítulo 19. Cristo, aquele que vencerá a besta e o falso profeta. João viu uma visão tremenda. Ele diz, eu vi o céu aberto, e eis um cavalo branco. O seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro, e julga, peleja com justiça. Os meus olhos são chama de fogo. Na sua cabeça há muitos diademas. Tem um nome escrito que ninguém conhece senão ele mesmo. Está vestido com um manto tinto de sangue, e o seu nome se chama a palavra de Deus. Já vai acostumando com a palavra, porque aqui, quem é que vence o diabo? Quem é que vence o falso profeta? Quem é que vence a besta? A palavra. Jesus Cristo, o verbo de Deus. E seguiam-nos os exércitos que há no céu, montando cavalos brancos com vestiduras de linho finíssimo, branco e puro. Sai da sua boca uma espada afiada, para com ela ferir as nações, e ele mesmo as regerá com cetro de ferro, e pessoalmente pisa o lagar de vinho, o furor da ira do Deus Todo-Poderoso. Tem no seu manto e na sua coxa um nome inscrito: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Então vi um anjo posto em pé no sol, e clamou com grande voz, falando a todas as aves que voam pelo meio dos céus: vinde, reuni-vos para a grande ceia do Senhor. Para a grande ceia de Deus. Eu tenho falado aqui, não interessa os versículos subsequentes, mas eu tenho falado aqui que Deus tem nos chamado para sermos águias do seu reino.
Quando a Bíblia fala lá em Isaías, e os que creem, os que temem ao Senhor, renovarão as suas forças como águias. E às vezes nós temos brincado de cocorococó, temos brincado de galinha caipira, comendo tudo quanto é cisco, se alimentando de tudo quanto é lixo, se alimentando só de lesma, de caramujo, de minhoquinhas, de piolho de cobra. Quando Deus chama as suas aves, as suas águias, para comer a ceia do Senhor. Deus não está preparando um povo para viver uma vida derrotada, para viver uma vida de reclamações, vida de gente que precisa chegar num pastor e dizer: pelo amor de Deus, faz uma oração para mim, que a sua oração é poderosa. E quando a pessoa faz isso, exclui-se, porque a Bíblia diz: muito pode a oração de um justo. Será que você não é justo? Será que você não está vivendo a palavra? Se você estiver vivendo a palavra, se você estiver dentro da palavra, se você estiver em comunhão com a palavra, se você estiver em linha com a palavra, você vai ter força como Jesus teve. Os cantos das sereias. Como nós podemos chegar diante desta ceia e tomar e passar o mês? Pastor, sua cólica. Irmãos, quero dizer uma coisa para os irmãos. Pode ser que, porque a cólica é fruto de tensão. A cólica é fruto de tensão emocional. A cólica é fruto de excesso de trabalho. Mas eu tenho certeza. Isso aqui não é magia. Cristianismo não é magia. Aqui não tem segredo de Copperfield. Aqui é a mão de Deus. Depois dessa ceia, que não precisa mais xarope de chicória, depois dessa ceia, irmãos, oh aleluia, se você estiver em linha com a palavra, quando o povo de Deus tomou a Páscoa, eles caminharam, os seus sapatos não acabavam, os seus vestidos não envelheciam, não havia enfermidade, porque Deus era com ele. E eu tenho certeza que esta ceia também é uma tipificação, é uma sombra, e Deus honrará o seu compromisso conosco. Ele está nos chamando para a sua ceia. Mas essa ceia não é para qualquer um, é para todos. É para todos os que confessam que Jesus Cristo é o Senhor. E quando eu sei que Jesus é Senhor da minha vida, quando Ele é absoluto em todos os aspectos e segmento da minha vida, é quando eu acordo pela manhã e eu coloco Jesus nos meus lábios, primeiro como coordenador e como diretor e como mentor espiritual do meu dia. Meu dia está entregue nas mãos de Deus. Aquilo que for acontecer comigo estará no comando de Deus. Quantas vezes nós nos deparamos com nós mesmos comendo, e depois, quando estamos no meio, nem orei. Puxa, mais uma mancada. Nem orei, puxa vida, ainda bem que não tem veneno na comida. Nem orei. Quantas vezes nós nos deparamos trocando o nosso carro, trocando a nossa moto, fazendo uma viagem, sem nem sequer, quem sabe, indo prestar um concurso, sem nem sequer fazer uma oração. Quantas vezes nós vamos comprar um negócio, trazer um negócio que vai talvez trazer alguma posição melhor, quem sabe para melhor condição financeira, e de repente nós quebramos a cara. Porque nós não consultamos Deus? Porque nós não estamos, pastor, o que é que tem de ver? O que é que tem de ver com a ceia? Tem de ver que a Bíblia diz: tudo o que vocês fizerem, façam como se fosse ao Senhor.
pastor, venha ver meu carro novo. Olha meu carro. Poxa, foi teu pai que te deu o quê, meu pai? Meu pai é pobre, eu que comprei. Ó, tomar uma luta para pagar isso aí. É por isso que você está com luta, porque não foi teu pai que te entregou na mão. Agora, quando é o pai, pode vir até a luta, mas junto com a luta vem a provisão. Aliás, esse é um dos nomes do nosso Deus. Esse nome não é só para fazer axé evangélico, Jeová Jireh, é para declarar que Ele é o Deus que provê. Não é só para cantar axé evangélico, mas é para declarar que Ele está provendo tudo. Sabe aquilo que você precisa para segunda-feira? Sabe aquilo que você precisa para segunda-feira? Sabe aquela bênção que você precisa para terça? Sabe aquela bênção e você está em linha com a palavra e você vai tomar da ceia? Sabe aquela bênção que você... Olha, Deus já está no comando. Lá na Zona Sul, aconteceu um fato interessante esses dias. Uma pessoa pegou a carteira profissional e foi levar a carteira profissional para orar. Para o missionário Carlos Jorge orar. E quando ele tirou a carteira assim, o Carlos Jorge enfiou no bolso dele, pôs a mão em cima e disse: Senhor, está nas tuas mãos. O Jorge perdeu a grande oportunidade de fazer como se faz. Deus, aqui está a carteira do teu servo, e a minha oração, ó Deus, vai mover a empresa. Não é assim? E a minha oração, ó Deus, porque tu tens escolhido a mim. Deus está nas tuas mãos. No outro dia a empresa chamou. Amém? Amém? Cadê o pessoal da Zona Sul? Amém? 2, 3 casos. Sabe por quê, irmãos? Porque quem tem que ser grande é Ele. Que diminua eu, mas que cresça Ele. É Ele que tem que ser grande. É Ele que derramou o seu sangue para que eu pudesse tomar essa ceia. Foi Ele que entregou a sua carne para ser ferida e para morrer na cruz para que eu pudesse comer desse pão. Foi Ele. Eu nada fiz além de ser desobediente e pecador e viver em delitos. Mas graças a Deus por Ele, porque Ele, assumindo a forma de homem, veio e se humilhou e desceu até a morte, e não foi morte assistida, foi morte de cruz. E Deus, quando promoveu este esvaziamento em Cristo Jesus, diz a palavra dele, diz que Ele conduziu Jesus a essa condição para que ao nome de Jesus se dobre todos os joelhos no céu e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus é Senhor, para a glória de Deus Pai. Você quer tomar ceia? Você quer tomar ceia? Você quer tomar ceia? Você precisa confessar que Jesus é Senhor. A denominação é interessante. A denominação faz um monte de regrinhas para quem pode tomar ceia e para quem não pode tomar ceia. A denominação inventa um monte de regrinhas. Quem pode, quem não pode. Tem até uma igreja que na convenção deles, eles decidiram que 3 tipos de ceia: ceia ultra restrita, ceia restrita e ceia livre. Ceia ultra restrita é aquela que só os irmãos daquela igreja, só daquela igreja onde o pastor conhece a vida de cada um, pode tomar a ceia. Ultra restrita.
Restrita é aonde só os crentes daquela denominação podem tomar ceia. E livre é aonde pode tomar todo mundo. Gato, cavalo, porco, todo mundo toma. Pode vir, não importa. Quer dizer, eu não consigo entender porque os homens fazem lei para que se ministrar aquilo que Jesus declarou. Quer ver comigo? Você quer ver comigo? Abra sua Bíblia lá em 1 Coríntios, enquanto o pastor Robson, pastor Luiz e nossos diáconos se posicionam, por favor. Abre comigo, não olhe para os nossos galãs, mas olhe para o Senhor Jesus. Hebreus 12 diz, olhai para Jesus. Mas a Bíblia estava aqui falando com vocês em 1 carta a Coríntios, capítulo 11. Quer ver? Quer ver por que ele sofreu? Você quer ver? Aí está. Versículo 23. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse, isto é o meu corpo que é dado por vós, fazei isso em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo, este cálice é a nova aliança no meu sangue, fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciai a morte do Senhor, até que Ele venha. Anunciai a morte do Senhor, até que Ele venha. E quando você toma aquele pão, quando você come aquele pão, você está fazendo uma confissão. A confissão de que você aceita que Jesus morreu na cruz para te salvar. Mas quando você toma o cálice, você declara que você aceita que Ele ressuscitou para que você também fosse ressurreto, para que você gozasse de uma nova vida, e para que você agora pudesse ter tudo de novo em você, tudo novo, e agora uma nova criatura, pois eis que tem Cristo Jesus. Mas a Bíblia fala no versículo seguinte, por isso aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma. Eu não vou comer porque eu não vou mudar, pastor. Examine, eu não vou comer não, porque eu vou continuar com aquele mesmo pecado meu. Eu quero continuar pecando, eu quero continuar com aquelas coisas ruins que eu faço. Eu fiz durante o mês de março tanta coisa errada, então para que eu vou comer? Examine e assim coma. Coma assumindo o compromisso. Não farei mais minha esposa chorar. Não farei mais meu esposo derramar lágrimas. Não pecarei mais contra o Senhor. Terei uma vida separada para o Senhor. Outro dia alguém tomou a liberdade de pegar o telefone e ligar para mim e dizer: pastor, estive na sua igreja, ouvi a ministração da ceia, o senhor ensina a ceia errada na sua igreja. Ceia não cura ninguém. Disse para ele: vai continuar sempre doente. Você não tem direito à bênção da cura, porque você crê que isto é só memória. Eu creio diferente. Eu creio que não é transubstanciação, que não é consubstanciação, mas eu creio que é o poder de Deus no nosso meio. E assim coma e beba do cálice, pois quem come e bebe, pastor, mas eu não estou sabendo bem
pastor, mas eu vou, oh meu Deus, eu vou examinar o quê? Eu não tenho feito nada errado. Eu não estou fazendo nada errado, pastor, eu não consigo ver erro nenhum. A ceia não é mesmo para você examinar se tem coisa errada. Ceia não é para confissão de pecado. Essa é outra besteira que a denominação me ensina. Confesse agora os seus pecados para tomar ceia. A Bíblia diz em 2 Coríntios capítulo 13, versículo 5: examinai-vos a vós mesmos se realmente estáis na fé. Este é o exame. 2 Coríntios capítulo 13, versículo 5: examine se vocês estão naquela fé. Que fé? A fé do dia do batismo. Deus, eu vou dar a minha vida pela tua igreja. Examine, diz a palavra de Deus. Examinai-vos a vós mesmos se realmente estáis na fé. Provai a vós mesmos. Ou não reconheceis que Jesus Cristo está em vós? Se não é que já estáis reprovados. Pois se Cristo não estiver em nós, já estamos reprovados. Examine. Onde está aquela fé? A fé daquele dia em que você entregou sua vida para Jesus. A Bíblia não pede para você examinar os seus pecados. A Bíblia pede para você examinar a sua fé. Porque se você tivesse a mesma fé do dia que desceu as águas, a mesma fé do dia que deu a vida para Jesus, você não teria passado por tamanhas circunstâncias negativas do pecado. Examine cada um a si mesmo. E tome da ceia e coma do pão, em nome de Jesus. Feche seus olhos agora. Pastor, eu não sou batizado, mas eu queria tomar ceia. Isso é contigo com o Espírito Santo. Pastor, eu ainda estou fumando, mas eu queria tomar ceia. Isso é contigo com o Espírito Santo. Pastor, eu estou em pecado, mas quero tomar ceia. Isso é contigo com o Espírito Santo. Pastor, eu não ando bem do relacionamento com meu marido, com minha mulher. Isso é contigo com o teu Espírito Santo. Diga a Ele. Pois Jesus falou. Feche seus olhos. E Jesus disse com propriedade. Ele falou de uma coisa maravilhosa. Tendo dado graças, partiu o pão e disse: tomai e comei, este é o meu corpo que é repartido por vós. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice e disse: este é o cálice da nova aliança, bebei dele todos, em nome de Jesus. Receba o elemento nas suas mãos e aguarde o momento de nós participarmos em nome do Senhor. O que mais poderá separar mim desse amor que mudou minha vida? Quando ainda pequeno e infame, o meu nome no livro foi escrito com pena eterna. O escritor foi o meu Criador. Essa tinta jamais se apaga. É o sangue de nosso Senhor. Se a vida me traz tantos males, desafios que causam temor,
foi escrito com pena eterna. O escritor foi o meu Criador. Essa tinta jamais se apaga. É o sangue de nosso Senhor. Esse amor é mais forte que a morte, é mais forte também que a dor. Na certeza de ver-me de perto, guardarei para sempre esse amor. Foi escrito com pena eterna. O escritor foi o meu Criador. Esta tinta jamais se apaga. É o sangue de nosso Senhor. Foi escrito com pena eterna. O escritor foi o meu Criador. Essa tinta jamais se apaga. É o sangue de nosso Senhor. Se a vida me traz tantos anos, desafios que causam temor, eu me lembro do livro da vida, do meu nome escrito com amor. Foi escrito com pena eterna. O escritor foi o meu Criador. Essa tinta jamais se apaga. É o sangue de nosso Senhor. Eu quero que você nessa hora esteja pensando sobre esse pão. Eu quero que você esteja agora nesta hora, esteja pensando sobre este pão. Nós só comemos desse pão. Nós temos a perfeita convicção de que nós cremos que Cristo morreu por nós. Irmãos, eu desafio vocês hoje a comerem crendo desta forma. E eu tenho certeza que Deus se estenderá, pois a palavra diz: este é o pão que desceu dos céus. Não é o caso dos vossos pais que comeram e morreram, mas quem come deste pão viverá para sempre. Pai, toma nas tuas mãos esta partícula agora. Ó Deus, põe as tuas mãos agora, abençoa, em nome de Jesus. Participemos, irmãos, em nome do Senhor. Glórias. Agora, irmãos, você vai tomar o cálice. E quando tomar esse cálice, tome esse cálice com uma consciência de que Cristo ressuscitou
para que nós tivéssemos vida, em nome de Jesus. De câncer erigir, era dia fugir, como emblema de vergonha e dor. Mas contempla essa cruz, porque nela Jesus deu a vida por mim, pecador. Se eu amo a mensagem da cruz, é morrer, eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, por uma coroa trocar. Eis a glória dos céus, o Cordeiro de Deus, ao Calvário humilhante baixou. Esta cruz tem pra mim atrativo servir, porque nela Jesus me salvou. Se eu amo a mensagem da cruz, é morrer, eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, por uma coroa trocar. Esta cruz padecer, e por mim já morrer, meu Jesus para dar-me perdão. Eu me alegro na cruz, ela vem nossa luz para minha santificação. Se eu amo a mensagem da cruz,
Jesus para